Você já deve ter sido vítima, eu tenho certeza disso, das denominações religiosas em todo o Brasil. Eu estou hoje aqui para perguntar para você, e eu quero que você confirme juntamente comigo, se porventura você já foi vítima de alguma denominação religiosa. Você já se sentiu enganado? Você já foi enganado por essas denominações que, de uma certa forma, utiliza a Bíblia para enganar e extorquir pessoas? Recentemente, nós temos nos noticiários do Brasil várias circunstâncias adversas sobre esses temas. E, infelizmente, nós temos que admitir que há, e a Bíblia também vai confirmar que há no meio das pessoas cristãs esses tipos de pessoas. Você pode ter visto em algum lugar assuntos semelhantes a esses, campanha da prosperidade ou campanha onde Deus vai abrir as portas. Muitas das vezes você já deve ter se perguntado, de fato, essas portas se abrirão? Por muito tempo a gente tem visto essas movimentações onde um copo de água você pode estar recebendo a bênção. Aonde o Salmo 91 aberto pode ser o amuleto que vai aguardar a sua casa. Agora, essas perguntas nós deveríamos perguntar e, ao mesmo tempo, buscarmos a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre essas coisas? A Bíblia revela, a Bíblia fala sobre esses falsos profetas, esses falsos religiosos, que se usurparia e se utilizaria da Bíblia para alcançar as suas estruturas financeiras através da fé. Infelizmente, esses e outros casos nós podemos ver e presenciar. Notório que, ao observar todas essas movimentações em todo o território nacional, nós vamos ver esse e outros tipos de casos acontecer no meio das pessoas. E o que a Bíblia tem a falar sobre isso? No livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a Bíblia vai usar a seguinte expressão: e então numerosos falsos profetas surgirão e enganará a muitos. Essa expressão, utilizada pelo evangelista Mateus, descreve o momento em que Jesus está reunido com seus discípulos e começa então algumas indagações acerca do fim. Por essas outras expressões, nós podemos entender que Jesus começa a explicar aos discípulos sobre o que haveria de vir. Esse seria, porventura, um dos sinais em que o próprio Cristo afirmaria que seria a época da sua volta? Poderíamos afirmar que tais afirmações, dentro da Bíblia, nós encontraríamos várias referências e várias passagens concernentes acerca disso. Mas você já foi vítima desses tipos de coisa? Eu gostaria que você escrevesse e que você comentasse aqui abaixo se você já ouviu ou já viu ou já presenciou campanha da fogueira santa, campanha das portas abertas, campanha e mais campanhas, profecias e mais revelações. E você poderia se perguntar, isso de fato está errado, é pecado? O que a Bíblia diz sobre essas coisas? Porque Jesus, preocupado com os discípulos, quando os discípulos fazem a pergunta em Mateus 24, acerca da sua volta, e eles vai colocar, e Jesus vai expressar para eles que um dos sinais seria a manifestação de falsos profetas. Nós podemos afirmar que esses falsos profetas, Jesus faz essa advertência, mas há muitos anos atrás já havia esses tipos de circunstâncias e situações. Nós poderíamos ver e encontrar falsos profetas que eles estariam enganando pessoas, estariam tentando utilizar, às vezes, dos dons e também do entendimento da palavra de Deus para usurpar e para tirar dessas pessoas essas quantias exorbitantes e exageradas que nós vemos nos dias de hoje. Através desses mecanismos de revelações e profecias, nós temos nos nossos dias de hoje as circunstâncias em onde a gente vê
as pessoas levando tudo de uma forma exagerada, utilizando a Bíblia. Seria a Bíblia um manual para que se utilizaríamos dela para extorquir pessoas, utilizando dela em nome da fé, para levar tudo que as pessoas têm? É notório nos dias de hoje que nós vimos e observamos esse tipo de coisas acontecer. E você se perguntaria, Deus não está para abençoar as pessoas? Deus está para te abençoar, Deus está para prosperar a sua casa, mas não é por esses caminhos e esses mecanismos utilizados pelos esses homens que utilizam a Bíblia para extorquir pessoas. Mas o que mais a Bíblia se refere sobre esse tipo de coisa? Nós teríamos um exemplo lá no passado em que nós iríamos observar quando o profeta Balaão, utilizando do dom de profeta que Deus lhe concedeu, o dom que Deus lhe deu para tirar situações e aproveitos financeiros do dom que Deus te deu. Não seria, porventura, nos dias de hoje, coisas semelhantes nós poderíamos encontrar? Quando Jesus se refere, quando Jesus fala com Mateus 24 junto com os discípulos, estaria Jesus se referindo nos dias de hoje sobre o que estaria acontecendo? Não estaria hoje o bezerro de ouro sendo feito, enquanto alguns utilizariam desses bezerros? Você já deve ter visto algo semelhante dessa natureza entre esses profetas e esses profissionais da fé, aqueles que utilizariam em dizer que teremos campanha onde Deus vai abrir as portas, onde Deus estará melhorando a sua vida conjugal, onde Deus estaria tratando você espiritualmente falando. Não seria, porventura, também utilizado os mecanismos das orações nos copos de água, das orações pelas portas abertas, pelas portas fechadas? Não seria esses argumentos utilizados para que usurparia daquilo que você tem? Incrivelmente, essas pessoas que utilizam dessas expressões, elas sempre por detrás de cada uma dessas campanhas, existem valores numerosos em que elas fazem arrecadações financeiras fora do comum e fora do normal. Você provavelmente já deve ter visto esses tipos de coisas, esses tipos de circunstâncias. Mas em contrapartida você poderia se perguntar, porventura Deus não realizaria milagre? Seria Deus um Deus que não opera, um Deus inválido que não faz nada? Pelo contrário, o Deus a quem servimos é um Deus que opera milagre e opera maravilha. Mas não estaria Deus no meio de tantas coisas que presenciamos nos dias de hoje? Você já deve ter encontrado aquelas famosas campanhas onde você dá o que você tem, Deus vai te abrir a porta. Você dá a oferta maior e as coisas vão acontecer. Milagrosamente, a gente vê essas proferidas palavras sendo utilizadas dentro de muitas denominações evangélicas utilizadas em todo o Brasil. Mas a pergunta que não se quer calar, por que essas pessoas seguem ali entregando tudo o que tem e ainda mais? Estaria porventura essas pessoas esperando que Deus lhe abriria as portas do céu, as portas para que esse tão esperado milagre acontecesse? Seria porventura os profissionais da fé utilizando dessa estrutura emocional, fragilidade e também as debilidades dessas pessoas para usurpar delas, dentro das circunstâncias tão adversas, as condições financeiras que ainda lhe restam? O mais interessante de tudo é que quando o profeta Elias, ele, depois de profetizar contra Israel, os 3 anos e meio de seca que vem e traz grande devastação sobre toda a terra de Israel, Deus manda o profeta Elias à casa de uma viúva que não tinha nada para que essa viúva viesse cuidar dele. O mais importante e o mais interessante de tudo isso é a viúva não tinha com que tratar do profeta Elias. Elias então é dirigido até aquela casa daquela mulher por uma orientação divina e por intermédio daquele profeta Deus vai trazer a providência para aquela casa que não tinha nada. Deus opera por intermédio de Elias um milagre sobre a casa daquela viúva e então, a partir daquela circunstância, aquela viúva vem cuidar do profeta Elias.
E as coisas é impressionante. Tais profissionais da fé, quando eles verem que essas circunstâncias elas não mudam, as promessas elas mudam de contexto e de posição. Diferentemente umas das outras, o princípio delas sempre são os mesmos. A porta vai abrir, o milagre vai acontecer. São campanhas atrás de campanha em cima de monte, através de determinado sacrifício, mas com o único propósito, tirar de você tudo aquilo que você tem. Deus, porventura, estaria cobrando do homem e das pessoas para lhe as abençoar? Por que os profetas do Antigo Testamento não tomou tal iniciativa de cobrar das pessoas tais valores financeiros para que o milagre acontecesse? Agora eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Deus cobra de você para lhe abençoar? Seria um Deus tão interesseiro que trocaria com você prosperidades? Você daria? E esse valor entregue, qual é o destino desses valores? Qual razão esses valores são entregues? São campanhas atrás de campanhas que movimentam os valores exorbitantes. Mas tudo isso tem um único e suficiente propósito: o enriquecimento ilícito através da fé. A utilização da fé para enriquecimento pessoal é hoje algo notório em que nós vemos em todos os lugares. Mas o que você não conseguirá ver, é essas pessoas trabalhando de fato e de verdade pelo reino dos céus. A Bíblia teria mais a falar e a revelar sobre a figura desses falsos profetas. As falsas profecias e falsas revelações é hoje o mecanismo mais utilizado como instrumento de fé para subtrair, tirar e usurpar das suas pequenas condições financeiras para que esses indivíduos tenham os seus enriquecimentos ilícitos através da fé. Mas o que a Bíblia varia descrever sobre a figura dessas pessoas? Confira juntamente comigo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a você, vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são como os lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figo de ervas daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Estaria escrito na Bíblia a figura desses indivíduos que se intitulam profetas, homens de Deus? Seria porventura esses os lobos que nós teríamos hoje disfarçadamente utilizando a Bíblia e a fé para subtrair dos cristãos e dos evangélicos no mundo inteiro para usurpar das suas condições financeiras? Seria porventura esses enriquecimentos que esses indivíduos têm para manter o seu status e o seu estilo de vida? São valores numerosos que ultrapassam da casa dos 4, 5 salários até a 50, 40 e 30 salários mínimos. Temos hoje líderes espalhados em todo o Brasil que, segundo a revista Forbes, que é uma revista americana que faz o levantamento de patrimônios financeiros de várias pessoas em todos os lugares do mundo, temos líderes religiosos hoje no Brasil que desde 120 a 200 milhões de reais em seus patrimônios. Mas, de fato, a contribuição financeira para as denominações religiosas, elas são necessárias? A Bíblia descreve que sim. Nós temos que entregar, levar, como Malaquias 3:10 diz, de Deus. Mas o mais importante de tudo isso é que a Bíblia também descreve a utilização e os fins necessários que serão utilizados esse dinheiro. Seria para a manutenção e para a obra social da igreja? Seria para cuidar daqueles menos favorecidos e os necessitados na casa de Deus? Meu irmão, antes de terminar, eu quero que você diga e escreva aqui nos comentários. Eu sou o pastor Reginaldo e estou aqui para te ajudar
para contribuir no reino dos céus. Para dizer para você despertar, para que você não seja uma vítima desse sistema religioso em que somente tem a intenção de subtrair valores e manter as suas estruturas financeiras. No fundo, seria esse o objetivo desses líderes? Abençoar, enquanto eles enriquecem e muitas pessoas empobrecem dentro das suas denominações? Seria, porventura, essa a verdadeira mensagem em que Cristo deixou para a igreja? Eu quero que você aqui nos comentários coloque o que você acha, o que você entende. Essas pessoas que seguem dentro dessas campanhas, dentro desses movimentos, as suas vidas foram transformadas? De fato, a porta se abriu? De fato, toda essa estrutura prometida através de profecias e revelações, de fato, elas aconteceram? O meu nome é Pastor Reginaldo e estou aqui nesse canal para te ajudar e abençoar a sua casa. Deus não necessita que você doe o que você tem para que os céus se abram. O nosso Deus nos abençoe. Ele sempre abre as portas e nunca exige de nós tais atitudes para que Ele nos abençoe. A sua maior demonstração foi a morte no Calvário, a ressurreição, para que nós tivéssemos e obtivéssemos direito à vida eterna. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. E o que você achou de tudo isso? De toda essa palavra que eu trago de entendimento ao seu coração. Escreva aqui no nosso canal para te ajudar, para te abençoar. Estou aqui para ajudar você a encontrar o caminho da verdade. João 3,16, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estou aqui para ajudar você nesse canal. Então eu gostaria de fazer o único pedido para você. Curta, comente e compartilhe. Que Deus te abençoe, prospere a sua casa, prospere a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu espero você nos nossos próximos vídeos aqui no canal. Se inscreva, curta nossas páginas e, acima de tudo, ore pelas nossas vidas. Em tempos difíceis, estamos juntos para caminharmos em direção ao céu através da essência da poderosa manifestação e revelação da Palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.